Fala pessoal, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Espero que todos estejam bem, estejam se cuidando nas vossas respectivas casas. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Hoje a gente vai ver um caso muito interessante de classe 3, num paciente que ainda não se tornou ortocirúrgico, ou seja, um caso em criança. Então estou muito empolgado com esse caso. Embora alguns dos meus alunos, se não todos, se não a maioria deles, já tenham assistido esse caso em algum momento, né? Mas eu acho que vale, de qualquer forma, a reapresentação desse caso, visto a importância que ele tem na nossa prática diária, no nosso consultório, casos que são muito semelhantes e que podem, de alguma forma, dificultar a prática clínica, sobretudo a decisão entre levar ou não o paciente para a cirurgia ortognática, o que a gente tem que avaliar nesse momento, o que a gente tem que avaliar num primeiro momento. Muita gente mesmo. Leslie, acho que é isso, Leslie Gentil. Olá, tudo bem? Tássia, Tiago Franklin, Tiago é o Tiago de Montes Claros, seja muito bem-vindo, Tiago, ex-aluno, Alberto Reis, Hugo de Assis, Lulu Limac também, seja muito bem-vindo, Matheus Ferreira, Patrícia Patolosa, Clara Castro, Antônio Porto, Renata Barros, seja muito bem-vinda. Sou Juliano, acho que é isso, Heloísa Furtado, oi Elo, aluna nossa. Manu, grande amigo de Itaúna, seja muito bem-vindo. Luci Francino Normanha, acho que é isso. Luci, se eu estiver enganado, você me corrija. Letícia, seja muito bem-vinda, aluna do Cetro. Alma, Renato, Rogério Melo, seja muito bem-vinda. Patrícia, Alejandra, seja muito bem-vinda. Se for hispanohablante, espero que você entenda perfeitamente o que a gente tem para mostrar hoje. Se não conseguir, lembre-se que na quinta-feira a gente vai ter demonstração de caso clínico em espanhol. Luiz Machado, radiologia dento maxi, alguma coisa que eu não consigo ler. Júlia, ou Juliano Vieira, você está vendo que eu estou bem para ler as coisas aqui. Cláudio, seja muito bem-vindo. Volney, seja muito bem-vindo. Volney, Odontologia Staff, 5 Stars, Laboratório ATM Lopes, Letícia e por aí vai. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Muito bem, dito isso, eu acho que a gente pode começar já o nosso caso, porque a gente tem muita coisa interessante para falar a respeito. Bom, primeiramente, o que eu gostaria de falar a respeito para vocês aqui? Caso clínico, eu tenho uma convicção que basicamente nós temos 3 tipos de casos que em algum momento vai cair em uma correção ortocirúrgica. O primeiro caso, que é o caso mais clínico, é o caso mais fácil de que a gente entenda, é aquele caso clínico que nós diagnosticamos na sala de espera. É o paciente que apresenta uma grande alteração facial, né? Uma grande laterognatia, uma protrusão mandibular de grande magnitude ou uma retrognatia mandibular muito grande. Esse paciente que tem uma grande alteração facial, né, um terço inferior muito aumentado ou muito diminuído, esse classicamente é um caso ortocirúrgico. Porém, não é um caso ortocirúrgico que eventualmente você tenha dúvida de fazer o seu planejamento. Eu tenho certeza que você não tem dúvida quanto a isso, porque classicamente as pessoas que começam a fazer ortodontia já sabem os limites biológicos que a ortodontia pode oferecer para a gente. Dessa forma, quando a gente tem uma alteração da face de grande magnitude, nós sabemos que a orto não vai dar conta de corrigir ou de aproximar as bases ósseas. Por isso, esse caso é classicamente ortocirúrgico. O segundo grupo de pacientes, e esse sim é desafiador para fazer um planejamento, ou seja, para levá-lo ou não para a cirurgia ortognática,
é o caso limítrofe, né? É aquele caso que você observa a face, você sabe que ele tem um grau de alteração, mas não sabe ao certo se a ortodontia vai dar conta de compensá-lo dentariamente ou não. Isso é caso limítrofe, né? Você pergunta para um colega, o colega fala, não, é cirúrgico. Você pergunta para o o outro colega fala, não, eu consigo resolver ortodonticamente. E aí você fica naquela questão, né? Naquela dúvida, levo ou não levo para a cirurgia? Bom, em casos limítrofes, para você decidir se você vai levá-lo ou não para a cirurgia ortognática, eu queria te dizer que você tem 3 pontos a serem avaliados. A primeira é quanto à queixa principal do paciente, tá? Então, se ele é limítrofe, é um caso que está ali na beirada, ele tem uma mordida cruzada, mas está de topo, tem um pouco de alteração facial, mas não tem muita alteração facial. Esse paciente você tem que perguntar para ele qual é a grande queixa, o que levou ele a procurar um tratamento ortodôntico. Se eventualmente esse paciente disser para você que a queixa que o motivou a procurar um tratamento ortodôntico é uma queixa da face, ou seja, Giovanni, eu estou aqui no seu consultório porque eu não tenho queixo. Isso é uma queixa de face. Giovanni, eu estou aqui no seu consultório porque eu tenho queixo deslocado para um dos lados. Isso é uma queixa de face. Giovanni, eu me acho muito bicudinho. Giovanni, eu me acho muito queixudo. Isso são queixas de face, tá? São queixas relacionadas à face. Se seu paciente limítrofe apresentar algum grau de comprometimento ou de queixa, melhor dizendo, da face, você leva ele para a cirurgia. Caso ele não tenha queixa da face e seja limítrofe, você vai corrigi-lo ortodonticamente, fazendo compensação ortodôntica, tá? O segundo ponto, num caso limítrofe, que você tem que avaliar, é se esse paciente ele apresenta grande compensação dentoalveolar. Por quê? Porque os casos de classe 3, por exemplo, eles comumente vêm com muita inclinação dentoalveolar compensatória. Os incisivos superiores vão apresentar muita inclinação para vestibular e os incisivos inferiores muita inclinação paralingual. O que eu quero te dizer é que nesses casos específicos, esses casos limítrofes, quanto maior o grau de compensação dentoalveolar que ele apresentar, mais cirúrgico ele vai ser. Por quê? Porque você tem que partir do princípio que o paciente que ele é limítrofe, ele já está no grau máximo de compensação dentoalveolar que ele pode ter. Os dentes estão no limite da compensação. Isso quer dizer que quando o classe 3 chega para você e ele tem esse tipo de inclinação dentária, você não pode inclinar mais, ele está no limite da inclinação. Caso você o faça, você acaba tendo um prejuízo periodontal muito grande, ou seja, você acaba fenestrando essas raízes, começa a expor raízes dentárias desse paciente, ou em casos mais graves até perder os elementos dentários, o que não é o que a gente quer. Então, em casos de grande compensação dentoalveolar, eles serão cirúrgicos. Em casos em que eles não têm grande compensação dentoalveolar, eles serão ortodônticos. Então, eu tenho um classe 3, que é limítrofe, mas os dentes estão assim, ou seja, o incisivo superior muito retroinclinado, o incisivo inferior muito vestibularizado. Esse é o típico caso em que você pode se valer da inclinação dentária para mascarar, para camuflar essa discrepância esquelética que eventualmente esse paciente tem. E, por fim, o último ponto que você vai avaliar, e tem tudo a ver, está muito associado ao grau de compensação dentoalveolar, é a saúde periodontal. Se ele não tem saúde periodontal, de nada adianta ele ter pouco comprometimento de face, ele vai cair em cirurgia ortognática da mesma forma. Por quê? Porque tentar compensá-lo ortodonticamente ainda assim vai piorar a qualidade do periodonto dele, vai fazer com que ele perca mais gengiva. Combinado? Então, casos ortocirúrgicos, eu tenho o caso que não é limítrofe, com muita alteração de face. Esse, classicamente, você sabe identificá-lo e indicar uma cirurgia ortognática. E você tem um segundo caso, que é limítrofe. No caso de casos limítrofes, você vai avaliar o grau de compensação dentoalveolar. Minto, a primeira coisa, a queixa da face, se ele tem ou não queixa de face. Segunda coisa, grau de compensação dentoalveolar. E terceira coisa, a saúde periodontal.
Tá, mas existe um terceiro tipo que tem tudo a ver com o caso que eu vou te mostrar hoje. Um terceiro tipo de paciente que é classicamente ortocirúrgico. Esse terceiro tipo é aquele paciente ortocirúrgico que ainda não virou ortocirúrgico, ou seja, ele é criança. E isso gera uma dúvida, meu amigo, gigantesca no nosso consultório, porque criança, né, para quem está começando a ortodontia, é sempre um desafio. A criança tem dentadura mista ou dentadura decídua, ela chega no seu consultório, ela saliva pra caramba, tem uns dentes ali que estão mal posicionados porque eles ainda estão em fase de erupção. É uma confusão só, tem dente faltando, tem dente sobrando, entendeu? É uma confusão, você começa a se perguntar quando chega a criança, ela senta no seu consultório, se todas aquelas relações que você viu nos seus cursos, né, relação molar, relação do canino, se ela vale para aquele paciente criança, né, em fase de crescimento ativo, ou se não vale, né, se aquilo que você está vendo na face da criança é normal, porque ela ainda tem crescimento ativo, ou não é normal, né? Então, criança sempre é um desafio para a gente. E eu acho que esse caso que eu tenho para te mostrar, ele ilustra muito bem um caso de um paciente que era uma criança e acabou caindo em uma cirurgia ortognática. Então, esse é o Vitor. Deixa eu voltar rapidamente aqui para vocês verem as características tanto faciais como oclusais do Vitor. Esse é o nosso Vitor. Tendência a crescimento mandibular muito grande, mordida aberta anterior, e essa é a oclusão do Vitor aos 6 anos e meio de idade. Voltando aqui na radiografia, essa é a radiografia panorâmica do Vitor aos 6 anos e meio de idade. Então, se você notar bem, ele tem uma tendência a crescimento vertical muito grande. Olha a região pontiaguda dessa mandíbula. Isso não é normal num paciente com 6 anos e meio de idade. Obviamente que se você tiver um caso semelhante como esse, vale a pena você dedicar um tempo maior para esse paciente ou uma abordagem precoce para ele, tá? E aqui, como eu disse anteriormente, só repetindo para quem não conseguiu ver os slides, toda vez que você passar uma linha na base da mandíbula, na radiografia, tá, em norma lateral, e essa linha cortar o occipital, igual você está vendo aqui, ó, isso denuncia uma tendência a crescimento vertical na face, tá? É como se a mandíbula crescesse muito para baixo, tá? Como se ela crescesse muito para baixo. Isso te dá uma tendência a ser dólico facial, um crescimento hiperdivergente, tá bom? Quando essa linha na base da mandíbula tangenciar o occipital, ela passar aqui mais ou menos, ó, tangenciando o occipital, mas sem cortá-lo, quer dizer que seu paciente tem um equilíbrio de crescimento, tá? Ele cresce tanto no sentido horizontal e na mesma proporção no sentido vertical da face. Isso faz com que ele seja um mesofacial. E por fim, se você estiver diante de uma radiografia dessa, isso vale também para pacientes adultos, tá? Se você tiver uma linha na base da mandíbula que passa abaixo do occipital, você estará diante de um braquifacial. Pessoal do Instagram, Cristina, doutora Eliane, por gentileza, eu quero que vocês passem para o YouTube, tá? No YouTube vocês vão conseguir enxergar todos os slides que a gente está mostrando, tá? O YouTube do Manhattan é Manhattan Planejamento de Casos Clínicos. Lá tá tudo explicadinho. Eu prometo que nas próximas apresentações eu vou tentar fazer essa sincronicidade entre o YouTube e o YouTube e o Instagram, tá bom? Então passem para o YouTube, tá tudo certinho lá. Muito bem. Pessoal, então como eu estava dizendo para vocês, eu pedi as fotos do Vitor criança. Quando ele é muito criança, a gente não consegue observar nenhuma alteração facial por conta das bolas de Bichat, que elas são muito grandes, né? O que acontece é que a nossa face ela cresce ao redor das bolas de Bichat, então você não tem uma diminuição, mas você tem um crescimento da face ao redor desse tecido adiposo,
o que faz com que a face da gente vá emagrecendo, né, à medida que a gente cresce. E aqui são as fotos do Vitor para te mostrar que existe uma tendência muito grande de pacientes que têm potencial de crescimento mandibular muito grande, de um crescimento exuberante aqui, ó, do mento. Olha como é que o mento vai ficando pontudo. Isso são características que têm que ser abordadas muito precocemente por você, tá bom? Olha o Vitor crescendo, tá vendo? O mento cada vez maior, cada vez mais pontiagudo. Isso são características que devem ser avaliadas nesse momento. Muito bem. E disse para vocês que até o começo da adolescência, o que acontece é que esse paciente é bonitinho, então os pais não conseguem observar algum grau de alteração em momento precoce. Isso faz com que, infelizmente, sejam pacientes que sejam abordadas já num estágio mais tardio, né? Num estágio em que as compensações dentoalveolares elas tornam-se mais difíceis de serem feitas, né? E quando que isso acontece? A mandíbula vai crescendo, o incisivo superior ele tem uma capacidade compensatória muito grande, então ele inclina para vestibular para impedir o cruzamento. Quando a mandíbula cresce demais, por volta de 13, 14 anos, cruza a mordida, por quê? Porque o incisivo superior ele perde a capacidade de compensação dentoalveolar, ele perde a capacidade de inclinação. Quando cruza, é o momento em que os pais observam que tem alguma coisa de errado na face da criança, o que muitas vezes é muito tardio, muito tarde para a gente fazer uma abordagem ortodôntica. Então, esse é o Vitor já entrando na adolescência. Note a alteração que a face do Vitor está ganhando, ó, à medida que ele cresce, e numa vista mais de lado você vai conseguir observar isso melhor, tá vendo? Então, essa perda da capacidade compensatória, ela acontece basicamente por volta de 13, 14 anos, quando o paciente entra na fase da adolescência. Então, o Vitor, ele foi visto por alguém, mas não foi abordado corretamente, muito precocemente, justamente porque quem o viu não considerou essas questões que são muito importantes para a gente. Perfil reto em idade muito precoce, relação dos molares já em classe 3. Se for difícil avaliar os molares, observe os caninos. E, sobretudo, quando isso vem junto com uma tendência mordida aberta, um grande potencial de crescimento vertical. Muito bem, como nada disso foi feito, o Vitor chegou no consultório muito tempo depois. Então, esse é o Vitor já com 17 anos de idade, uma alteração de face muito grande e já com poucos recursos ortodônticos que a gente pode fazer por ele. Muito bem, o Vitor tem 17 anos, um excelente grau de motivação, porque o Vitor acabou se tornando, né? Não por não ter sido abordado precocemente, mas porque tinha um potencial de crescimento muito grande, mas ele se tornou aquele primeiro caso que eu te disse anteriormente, aquele caso de classe 3, que vira ortocirúrgico e você consegue avaliá-lo diretamente da sala de espera, porque ele tem tanto comprometimento facial que da sala de espera você já sabe que ele é ortocirúrgico. E foi muito engraçado, porque quando o Vitor veio me procurar, ele me fez um questionamento, aliás, pelo contrário, né? Eu sempre pergunto para o paciente, o que foi que te motivou a me procurar? O que foi que te levou ao tratamento ortodôntico? O que eu posso fazer por você? E o Vitor virou para mim e falou assim, a minha queixa, doutor, a minha queixa está na cara, né? Literalmente na cara. Eu falei, mas qual que é a sua queixa? Ele falou assim, a queixa? A queixa é o queixo. A queixa é o queixo. Eu falei, agora eu entendi. A queixa é o queixo. Então ele acabou ficando com um prognatismo mandibular muito, muito, muito evidente, né? Por conta dessa tendência a crescimento vertical que ele tinha associado a um potencial de crescimento mandibular imenso. E aí a gente tem pouca ou nada o que fazer por ele ortodonticamente. Então tá aí, uma grande alteração e eu quero que você se atente àquelas características que eu te falei anteriormente, que são, quando a maxila não cresce, ela não escolhe um plano espacial específico para não crescer. Quando a maxila não cresce, ela não cresce nos 3 sentidos do espaço.
ela não cresce para frente, por isso ele fica classe 3, ela não cresce para o lado, por isso que ele começa a ter mordida cruzada posterior, e ela não cresce para baixo. Note a linha do sorriso muito baixa que o Vitor apresenta, tá vendo? Isso é uma falta de crescimento vertical da nossa maxila. Então tá aí agora uma classe 3 esquelética, muito bem formada e de grande proporção. Não se assuste com o Vitor, com a oclusão do Vitor de lado, porque a maloclusão é de fato muito, muito, muito severa, tá? Muito bem, essa maloclusão muito severa também tem um ponto engraçado que eu posso te comentar. Eu cheguei a apresentar esse caso no Congresso Mineiro de Ortodontia há 2 anos atrás, e eu me lembro que quando eu apresentei esse caso, tinha uma fileira de alunos assim, ó, na frente, que quando eu falei, olha o tamanho dessa maloclusão, tinha um grupo de meninas assim que viraram e falaram assim, eu cheguei a escutar elas falando assim, mas nem é tão grande essa classe 3, olha aqui, ó, é uma classe 3, tal, a cúspide está fora do sulco, mas não é tão grande, é meia classe 3. Aí eu falei, não, a classe 3 não está aí. Esse aqui, pessoal, é o primeiro molar, esse é o segundo molar. Então, nota o tamanho da severidade que a gente tem, é quase de um molar, né? Ele tem 14 milímetros de discrepância negativa dessa classe 3, é uma das classes 3 mais severas que eu já tive a oportunidade de tratar. E do lado esquerdo não é diferente, esse aqui é o segundo molar, esse é o primeiro molar, então a oclusão ela deveria ocorrer aqui, ó, mas ela ocorreu com o segundo molar. Olha a distância do canino superior com o canino inferior, é mais do que um pré. Não que a gente vá fazer nada disso, mas se você pudesse extrair um pré inferior, ainda assim seria insuficiente para corrigir essa discrepância desse tamanho, né? Então, uma maloclusão extremamente severa. E como problema pouco é bobagem, note o grau de reabsorção radicular que existe nos incisivos superiores, né? A falta de contato, né? Nosso organismo, ele tende sempre à forma mais econômica, né? Então, nós sabemos que dente, ele só tem função se ele tiver contato com o antagonista. Dente que não tem contato com o antagonista, o organismo dá um jeito de derrubar, entendeu? Porque se não tem função, está consumindo energia sem ter porquê. Então, é comum esses casos onde o paciente tem uma mordida aberta muito severa, ou uma classe 3, uma classe 2, a perda do contato entre os antagonistas muito severa, depois de décadas sem contato, os dentes começarem a ser perdidos por problemas periodontais. Isso é comum de acontecer. Então, essa é a radiografia periapical do Vitor, tá vendo? O grau de reabsorção, a gente vai ter que ter muito cuidado com esses incisivos, e isso também te denuncia um caso com vistas à cirurgia ortognática, porque não só a severidade da maloclusão dele, mas também o comprometimento, né, periodontal e radicular que ele tem é tão grande que a gente não consegue fazer uma correção ortodôntica sem comprometer ainda mais as estruturas radiculares que esse paciente apresenta. Essa é a teleradiografia do Vitor. Então, ele tem uma classe 3 combinada, ele tem uma atresia maxilar de grande proporção e tem um crescimento mandibular também associado com um padrão vertical muito grande. Então, é aquela criança que não foi abordada precocemente. Aí vale uma consideração, né? As pessoas imaginam que se pudessem ter abordado o Vitor num momento muito precoce, eu usaria SN3 com arco de progenia, eu usaria Frankwell 3, eu usaria de junção e máscara de tração reversa, ele não cairia em cirurgia ortognática? Dificilmente, tá? Dificilmente, porque nós não temos a pretensão como ortodontistas de impedir o crescimento mandibular, a gente não consegue impedir. A gente vai crescer aquilo que geneticamente está programado para crescer. Simples assim. Porém, isso não diminui a necessidade de um tratamento precoce. Se nós pudéssemos ter a chance de ter abordado o paciente no momento precoce, talvez ele tivesse diminuído os tempos cirúrgicos, ou ao menos diminuído o comprometimento social dessa criança numa escola que deve ter sofrido bullying
entre outras mazelas, entendeu? Então, embora a gente não consiga impedir o crescimento mandibular, embora a correção precoce, seja ela ortodôntica ou ortopédica, de um caso como esse, não impeça o paciente de cair numa cirurgia ortognática futuramente, eu quero que você saiba que sempre, em casos de classe 3, a abordagem ela é sempre muito bem-vinda precocemente, tá? Não esquece nunca disso. Muito bem, tá aí a lista de problemas do nosso paciente, as 7 pragas do Egito, né? Perfil côncavo, atresia maxilar esquelética, prognatismo mandibular, classe 3, desvio de linha média, lábio superior curto e lábio inferior alongado. O que a gente vai fazer por esse paciente agora? Prepará-lo para uma cirurgia. Então, a gente comunicou, o cirurgião que trabalha conosco, que é o Dr. Rodrigo, cara que formou, que fez cirurgia comigo também, um cara que eu gosto demais, extremamente capacitado. E aqui a parte ortodôntica. O Vitor ele foi tratado com um bracket autoligado que a gente estava desenvolvendo para o ortodente nesse momento. Na verdade, é uma criação da própria ortodente, que é o Infinity. Os brackets dos dentes superiores eles são convencionais, embora também seja um bracket diferentão, né? Ele tem 4 aletas, 3 superiores e uma inferior. Esse bracket ele foi elegido, sendo convencional, para o ápice superior, porque em casos ortocirúrgicos existe uma necessidade muito grande, muito premente de se manter as inclinações dos dentes superiores muito bem posicionados em casos ortocirúrgicos. E assim foi feito, né? Em casos em que a gente vai fazer o preparo ortocirúrgico, o que a gente tem que ter em mente para fazer uma correção ortodôntica com um preparo muito bem feito? Os espaços têm que ser todos fechados, tá? Não pode existir diastema antes da cirurgia ortognática. Dentes totalmente alinhados e nivelados com fios pesados. Curva de SP totalmente planificada. Se não for possível você fazer isso com fios retos ou lisos, você vai ter que usar curva reversa no arco inferior para reverter a curva e torná-lo mais reta possível. Isso porque no momento da cirurgia ortognática você não pode ter interferência que cause báscula entre as bases ósseas, então é importante que você termine a fase pré-cirúrgica com os arcos totalmente muito bem alinhados e a curva de SP totalmente planificada, tá? E é isso, fechamento dos espaços e um overjet grande, tá? Em 7 milímetros ou 7 milímetros negativo no mínimo. Isso é muito importante. Por quê? Porque a premissa básica de você levar um paciente para cirurgia ortognática é a alteração da face. Se você não tem um grande overjet que permita uma grande aproximação entre as bases ósseas, a alteração da face ela fica pequena, o que não justifica a correção cirúrgica, entendeu? Então a gente precisa de grandes overjet. Às vezes a gente abre mão, inclusive de de extrações dentárias, para aumentar o overjet, seja ele positivo ou negativo do paciente, para que a discrepância fique maior e a correção na face justifica a cirurgia, justifica a indicação para uma cirurgia ortognática. Correto? Não é o caso. Não vamos tirar dente no Vitor, até porque a discrepância dele já é muito grande. Não necessita num caso como esse. E aí, uma vez preparado o Vitor, fios 19 por 25 muito bem instalados, elástico em cadeia para fechar os diastemas, curva de SP plana. Lembre-se de remover os terceiros molares, tá? Até 6 meses antes da própria cirurgia. Isso porque os artifícios cirúrgicos, né, a serrinha cirúrgica vai passar na região do terceiro molar. Então é importante que você remova os terceiros molares até 6 meses antes da cirurgia ortognática. O Vitor foi para a cirurgia. Quem não tem corações e estômago forte, agora é a hora de você fechar o seu YouTube. Então tá aí. Foi feita uma cirurgia combinada, foram 7 horas ao todo de cirurgia, onde na parte superior foi feito o avanço maxilar. Então, se você observar bem, foi utilizado aqui, ó, uma placa cirúrgica, tá vendo? Em L, tá vendo? Para projetar toda a parte anterior.
Tá aí, ó, aqui é a abertura piriforme, note a abertura da base do nariz e a maxila toda projetada para a anterior. E depois foi feita a correção mandibular. Foi feito também um recuo mandibular do lado direito, acompanhado de um avanço do lado esquerdo. Para quê? Para correção do desvio da linha média inferior que o paciente continha. Também é muito comum pacientes que apresentam classe 3 virem acompanhados com uma laterognatia de grande proporção, né? Era o caso do Vitor. Então foi feito um recuo, foi feito um avanço do lado esquerdo, seguido de uma genioplastia, tá? Ou seja, é incrível, mas no momento da cirurgia, quando a gente recua uma mandíbula dessa, a sensação que a gente tem é que, por se tratar de um paciente que apresentava uma mandíbula muito grande, você não precisaria fazer nada no mento, mas isso não é verdade. Em algumas situações, quando você recua a mandíbula do paciente, o mento simplesmente desaparece e você vai ter que levantar a porção óssea do mento para criar um contorno do ângulo cervical mais agradável, tá? Então foi isso que foi feito no Vitor. Avanço maxilar, recuo mandibular e genioplastia. Tá aí o Vitor 1 hora após a cirurgia, ainda com muito edema facial, 1 dia após a cirurgia e 30 dias já diminuindo bastante o edema facial, né? Isso numa vista frontal. E cabe aqui uma outra consideração que eu acho muito relevante para um caso como esse, que é o seguinte: o Vitor sempre teve o nariz tortinho, tá? Ele tinha um desvio no nariz muito grande. Sempre teve. Mas o que acontece? Quando você tem um mento muito grande, o que realça na face do paciente é sempre o mento. Então, em casos de classe 3, que existe um desvio da estrutura nasal muito grande, quando o paciente apresenta uma projeção mandibular de grande proporção, isso desaparece no contexto. A contraparte ela fica perdida no excesso de crescimento mandibular. O fato é, quando você avança a maxila do Vitor, torna-se mais evidente, né? Porque agora, ao puxar, ao tracionar essa maxila para frente, agora sim aparece o desvio nasal, tá vendo? O Vitor já operou o nariz, tá com o nariz bonito. Eu não tenho foto dele depois de operado, mas eu sei que ficou muito bonito. Estou esperando ele retornar ao consultório para a gente avaliar. Esse é o Vitor no dia da cirurgia, a projeção mental. Aqui, 1 hora depois, já note a melhora do perfil facial do Vitor, ainda com muito edema. 1 dia após a cirurgia e aqui 30 dias após a cirurgia, já com um perfil muito mais agradável, muito mais condizente com a face dele, com a linha mento-pescoço encurtada, ainda com um bom grau, né, de inclinação dos dentes superiores, até por conta do próprio edema que ele tinha. Quando o Vitor voltou, ele voltou com essa oclusão, e isso é comum de acontecer. Alguns desvios, né, que podem acontecer no plano oclusal, alguma perda de alinhamento e nivelamento que eventualmente tenha acontecido por conta das grandes movimentações que a gente teve no caso do Vitor. Então, qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é finalizar o caso ortodôntico com os recursos de compensação dental-alveolares. Basicamente, o que a gente faz é corrigir um pouquinho de classe 2 que eventualmente tenha ficado, um pouquinho de mordida aberta, um pouquinho de classe 3, que foi o caso dele. Então, ele tinha um desvio do plano oclusal no arco inferior e tinha também um pouquinho de classe 3, sobretudo do lado esquerdo. Note que do lado direito ele ficou extremamente intercuspidado e veio quase que praticamente pronto para a gente, né, terminar a finalização ortodôntica. E do lado esquerdo, sim, ele precisou de mais um tempinho de elástico de classe 3. Sabe o que é interessante nos casos de finalização depois da cirurgia ortognática, que eu acho que cabe vocês saberem disso também? As finalizações elas tendem a ser mais rápidas por conta das feridas cirúrgicas que foram criadas. Isso acontece porque uma vez que você movimenta, você trabalha muito com as bases ósseas, né? Você aproxima muito, tem muita movimentação ortodôntica,
As células reparadoras, elas estão em grande número nessa região. Essas células reparadoras auxiliam, ou melhor dizendo, elas aceleram a movimentação. Por quê? Porque você tem os precursores da movimentação todos ali nessa região, né? Prostaglandina, histamina, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, existe uma tendência de que depois da cirurgia ortognática, as correções ortodônticas elas fiquem muito mais rápidas por conta dessa mobilização celular que acontece devido às feridas, aos traumas cirúrgicos que foram promovidos no momento da correção cirúrgica. Arco superior do Vitor totalmente alinhado e nivelado, ainda fechando aqui um pouquinho de diastemas, e o arco inferior praticamente pronto, tá? Praticamente alinhado e nivelado. Uma outra observação que eu esqueci de te falar anteriormente, que é também um objetivo, né, para a cirurgia ortognática, é que invariavelmente você tem que incluir os segundos molares, tá? Nessa mecânica para levar o paciente para a cirurgia ortognática. Isso acontece porque o segundo molar ele entra diretamente na construção de uma curva de Spee plana. Então é importante que você sempre o inclua. Tá aí o Vitor já quase finalizado. Olha a linha do sorriso dele, como a gente ganhou linha do sorriso no paciente, como a maxila abaixou com o procedimento cirúrgico que foi feito, né? E uma face muito mais agradável, um perfil tendendo mais à retidão, e essa é a oclusão dele depois da finalização do caso, né? O caso aqui já totalmente finalizado. Então, lado direito, caninos em classe 1 muito bem encaixados, aqui parece não haver um contato oclusal eficiente, mas a gente teve a preocupação de bater carbono, de testar os contatos oclusais para testar a estabilidade antes da remoção do aparelho. Então tem muita estabilidade na região posterior, foi por isso que nós optamos em tirar o aparelho nesse momento. E a mesma coisa aconteceu do lado esquerdo também. Dá uma sensação de falta de estabilidade, mas tudo ficou muito estável, inclusive a relação dos caninos aqui que ficaram em perfeita relação de classe 1. Esse é o arco superior do Vitor, muito bem alinhado e nivelado, com segundos molares compatíveis, né? Numa relação transversal com os primeiros molares. E aqui o arco inferior também totalmente alinhado e nivelado, já com a contenção 3,3 de canino a canino, tá? Muito bem. Esse é o Vitor e a linha do sorriso do Vitor depois da remoção do aparelho, muito mais agradável agora, né? E o Vitor ainda com desvio do nariz, que depois, futuramente, ele corrigiu também. Então tá aí, perfil muito mais agradável do Vitor. E aqui um quadro de comparação que eu acho interessante para você. O Vitor antes da cirurgia ortognática, antes do tratamento, depois do tratamento, numa vista frontal. Então a gente nota que a face ficou mais quadrada, menos exposição de mento, mais exposição de nariz, né? O nariz fica mais largo, a face fica mais quadrada quando a gente passa por esse procedimento cirúrgico. Linha do sorriso do Vitor antes da cirurgia ortognática, depois da cirurgia ortognática, muito mais equilibrada com a face do Vitor, né? Outra coisa que eu gosto de falar muito com o Rodrigo é que sempre o sucesso ou o fracasso da cirurgia ortognática a gente não vê no sorriso, a gente vê no olhar, né? Então espremeu o olhinho para sorrir, é porque ficou muito satisfeita, porque o caso ficou muito bonito. Vista lateral do Vitor, perfil muito côncavo, muito desarmônico, linha mento-pescoço muito aumentado, e o Vitor depois da cirurgia, já com o perfil muito mais equilibrado, né, o mento muito mais recuado, perfil mais reto, um equilíbrio entre as relações dos lábios também muito mais interessante, sulco mentolabial mais projetado também do que ele tinha anteriormente, por conta das inclinações compensatórias que ele tinha antes do tratamento cirúrgico. E aqui as oclusões, o quadro de comparação da oclusão. Então, nós temos, numa vista frontal, mordida aberta, classe 3, ao final do tratamento, a correção,
uma oclusão satisfatória, tanto na região posterior quanto na região anterior. Lado direito, uma super relação de classe 3. Depois da cirurgia, está aí aqui ainda um pouquinho de classe 3, os segundos molares em classe 1, caninos em classe 1, muito bem adaptados e com muita estabilidade. Do lado esquerdo a mesma coisa, eu tenho uma super classe 3 aqui, ó. O primeiro molar superior ocluindo com o segundo molar inferior. E aqui uma relação mais harmônica, mais agradável, o paciente ainda com a gengiva um pouquinho inflamada, né, por conta da remoção do aparelho ortodôntico. Certo, pessoal? Então, de antemão, eu queria deixar claro para vocês o que é importante num caso de classe 3 ortocirúrgico, sobretudo aqueles casos em que o paciente ainda não é ortocirúrgico, né? O que tem que ser avaliado, o que é importante nessas avaliações, o que você tem que, de fato, prestar muita atenção. Muito bem, espero que vocês tenham gostado. E agora, nesse momento, que eu já até, inclusive, extrapolei o horário, deixa eu ver se tem alguma pergunta que eu consigo esclarecer para que a gente consiga finalizar essa live. Volto a repetir, pessoal, que se eventualmente ficou alguma dúvida, não tem problema não, tá, pessoal? É só você deixar na caixinha do chat, que assim que eu tiver um tempinho, eu vou responder com o maior prazer, tá? Então, Felipe Peixoto, obrigado pela presença, Letícia, Fábia, não estamos vendo os slides e Felipe também, espero que tenha resolvido o problema a tempo para vocês. Professor, nesse caso, aos 6 anos, a Ana Beatriz, obrigada, Ana Beatriz, de ter participado. Eu abordo com tratamento controlando o crescimento das bases ósseas. Mandíbula no seu pico. De fato, Ana, você tem toda a razão. É sempre importante que a gente tenda a fazer uma abordagem ortopédica nessa fase, sobretudo de 5 a 10 anos. Agora, depende muito do que você usa, tá? Eu vejo muita gente utilizando aparelhos de classe 3 postural para tratar a classe 3 esquelética. Eu me explico melhor. Pacientes que apresentam atresia de maxila não devem ser tratadas nem com SN3, com artiprogenia, nem com bionator invertido, nem com Frankel 3. Isso não dá certo. Esses são aparelhos muito bons, são aparelhos ortopédicos, mas que abordam muito bem classes 3 posturais, aquelas em que você manipula a mandíbula e a mandíbula volta para trás. Então, ele é cruzado, ele fica de topo, ou é de topo, e cria-se um trespasse positivo no momento da manipulação em relação excêntrica. Para esse paciente está muito bem indicado esse grupo de aparelhos. Para paciente classe 3 esquelético, o padrão ouro de tratamento, não existe nada melhor do que isso, é sempre disjunção e máscara de tração reversa, tá? Não tem nada que seja melhor do que isso. Tá, e lembrar sempre, tá, Ana Beatriz, é importante que eu te diga isso, que a gente consegue minimizar o crescimento mandibular? Não sei, eu acho isso muito controverso. Eu acho que impedir o crescimento mandibular a gente não consegue. Talvez postergá-lo, talvez diminuir o potencial de crescimento, mas impedir que ele aconteça, infelizmente hoje a gente ainda não consegue. Pode ser que daqui a uns anos, todos nós como ortodontistas, a gente consiga fazer manipulação genética. Aí tudo bem, até lá eu acho um pouco difícil, tá bom? Felipe, agora sim, Ana Beatriz vendo os slides, que bom, pessoal, que deu tempo. A Fábia Vieira, obrigado. Agora deu Carvalho, deve ser algum primo, né? Obrigado por estar aqui com a gente também. Letícia Martins, aula muito boa, show, muito obrigado. Obrigado a você, Letícia, por estar aqui com a gente. Você sempre manda muito bem, professor. Obrigado, Ana, obrigado. Que eu consiga ajudar sempre, tá? Ana Paula, você disse que é necessário o segundo molar para cirurgia. E se o paciente não tiver o segundo molar? Se ele não tiver, não tem jeito, tá, Ana Paula? Aí a gente abre mão da inclusão do segundo molar, né? Eu imagino que você esteja falando de um paciente
já adulto que perdeu precocemente o segundo molar. Não tem jeito, o cirurgião ele acaba se virando com o primeiro molar, fazendo a intercuspidação na região anterior do arco, ou mesmo usando um guia cirúrgico para fazer essa intercuspidação no momento da cirurgia, tá? Então, se ele não tiver, infelizmente, a gente não consegue fazer nada, tá, Ana? Ana Paula, tá? Obrigado mais uma vez de estar aqui com a gente também. Acho que é isso, pessoal. Desculpe, passei do nosso tempo de 50 minutos, mas era esse o recado que eu tinha para dar para vocês. Não se esqueça que a gente tem um sistema de planejamento, que é o Manhattan. Caso vocês tenham algum caso mais desafiador, nós temos uma equipe de 5 professores que está a postos para ajudar vocês com os casos clínicos de vocês. Então eu vou deixar aqui no bate-papo o endereço planejamentocasoslínicos.com, tá? Sem o D, não é planejamento de casos clínicos, planejamentocasoslínicos.com, tá? Etienne Carvalho 28. Muito obrigado pela excelente aula. Pessoal, deixo vocês aqui. A gravação vai ficar por um tempo ainda no YouTube. Espero que vocês convidem os amigos. Quinta-feira tem discussão de planejamento novamente, tá? Só que em espanhol. Então vai ser uma vez em português, uma vez em espanhol. Quem tiver disponível, vai ser um prazer ter vocês novamente comigo, tá bom? Um forte abraço, que vocês tenham uma excelente noite e continuem se cuidando, tá bom? Tchau, pessoal. Obrigado. Até a próxima.